O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cinta. Mandou que andasse de sandálias e que não levasse 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa cidade, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberam, nem quiseram vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsaram muitos demônios e curaram numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Essas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Imagine os 12 saindo, 2 a 2, para pregar a palavra de Deus. E a mensagem foi esta: convertei-vos, crede no Evangelho, pois o reino de Deus está chegando. Jesus deu poder. Poder sobre os espíritos impuros. Ele deu poder. Ele deu a unção do Espírito Santo que estava ungindo-os. E eles pregaram com sabedoria, com inspiração. E aconteceu curas, conversões, vida nova para as pessoas. E por quê? Por que será que eles deram estas mensagens? Porque aprenderam de nosso Senhor Jesus Cristo. Dá para você imaginar Jesus Cristo falando sobre Deus Pai, e que todos nós somos irmãos e irmãs. Dá para você imaginar Jesus falando sobre a criação do mundo. Foi Deus que fez. Ele também que fez. O Espírito do Senhor estava sobre todos eles. Eu fico imaginando os apóstolos falando sobre amor divino, o amor de Deus, o ágape, um amor que é muito superior do que todos os outros amores humanos. Jesus deu um sentido de vida naqueles apóstolos, e eles pregavam que vale a pena viver, porque nós fomos criados por Deus, e fazer a caminhada com Deus, e o fim, a finalidade seria a vida eterna, de estar com nosso Deus. Eles falaram sobre a santidade de Deus, e como era necessário, muito, muito necessário, o perdão dos pecados. Convertei-vos
e crede na boa notícia que o reino de Deus está chegando, está próximo. A gente não sabe se eles, aqueles 12, entenderam plenamente o reino de Deus, que o rei era nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eles pegaram com entusiasmo que o reino de Deus está chegando. Que a realização de todos os sonhos dos judeus estava chegando, o Messias estava chegando. Estavam chegando sobre tudo que é divino. Porque Jesus, homem, humano, divino Deus, estava com eles. E certamente aqueles 12 perceberam que era diferente. E falaram com paixão, com entusiasmo, que o reino de Deus estava chegando. Certamente Jesus cantava os salmos. Cantava os salmos com os 12. E eles sabiam que eles estavam aproximando-se da presença de Deus. A primeira leitura: mas vós vos aproximastes do monte Sião, da cidade de Deus vivo, cidade de Deus vivo, a Jerusalém celeste, a reunião festiva de milhões de anjos. Certamente Jesus falou sobre os santos anjos, da Assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Aqueles 12 falavam de Deus que é Pai. Falava de um mediador, de uma nova aliança. Uma nova aliança que vinha. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor, o que nós ouvimos, e muito digno de louvores. Eu não duvido que aqueles 12 começaram a aprender a louvar Deus, a falar de Deus, vossa bondade, que todos nós devemos passar a nossa vida louvando e bendizendo o nosso Deus. Ele vem, Deus vem nos visitar, e todos nós temos que pedir perdão. Convertei-vos, peça perdão dos seus pecados. Deus tira o mal, mas Deus nos enche com o bem, porque Jesus é o Cristo. Jesus é o cheio do Espírito Santo. E os apóstolos falavam sobre o Mestre, e a inspiração, e a luz, e o amor que estava nele, e como que eles ficaram profundamente tocados, ouvindo a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqueles apóstolos estavam cada vez mais entregando-se a Deus. E cada vez mais o Espírito Santo agia neles, e cada vez mais os apóstolos, por mais que passaram a ser ministros de Deus, eram iluminados por Deus. E falando sobre o reino. Sobre o reino de Deus, como é importante. Porque Deus quer reinar sobre toda a maldade que está, todo pecado, toda doença. Deus dá um sentido na vida, e as vidas são endireitadas, e fica totalmente contra a desonestidade, a impureza e a violência.
Não há dúvida que Jesus falava para os apóstolos sobre a vida eterna, que depois desta vem uma vida maravilhosa. E Jesus também falou que, infelizmente, algumas pessoas vão terminar no inferno. Jesus falava para os apóstolos, e nós também, que existe muita tentação e muitos demônios. E diz que expulsaram os demônios por causa da palavra de Jesus. Os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Aqueles 12 falavam sobre a mudança que estava acontecendo neles e exortava os outros também a uma conversão. Aqueles 12 expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, porque estavam agindo em nome do Senhor Jesus, ungindo-os com óleo, que certamente foi abençoado por nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós temos uma vocação para conhecer a mensagem de Jesus, para pregar também. E Jesus, como Ele enviou aqueles 12, Ele quer enviar todos nós. E você que está ouvindo esta mensagem, você está disposto a passar a ser evangelizador? Não há dúvida que o Divino Espírito Santo vai te inspirar, vai te dar força e a coragem para anunciar como o nosso Deus é grande, como o nosso Deus tem que ser louvado, como Ele manda bênção sobre bênção para cada um de nós. Nós acreditamos muito no reino de Deus. Acreditamos muito que Deus pode reinar, quer reinar sobre cada um de nós. Acreditamos que Ele pode tomar conta, pode possuir todo o ser de cada um de nós. E nós, com toda a nossa pobreza, fraqueza, vamos falar de Deus para as outras pessoas. Ele é nosso Senhor. É o senhorio do Senhor Jesus. Jesus que reina sobre nós. O nome da nossa associação é do Senhor Jesus. É dele. Porque estamos querendo que todos nós tenhamos uma união, uma comunhão profunda, muito profunda, com nosso Senhor Jesus Cristo, e todos nós podemos ser e vamos ser servos e servas dele. Jesus chamou os 12, Jesus chama cada um de nós. Jesus começa a nos enviar. Jesus nos dá o poder até sobre os espíritos impuros. Ele nos dá o poder de pôr as mãos sobre as pessoas junto com a mão de nosso Senhor Jesus Cristo. E curas e sinais e prodígios vão acontecer. Senhor, dai-nos a coragem de pedir a bênção de todos nós, passamos a ser servos e servas de Deus, evangelizadores dele. Diga sim, eu quero me comprometer, eu quero ser mensageiro. Responde agora no seu coração.